Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Nós estamos chegando com o coração aquecido pela palavra que nós vamos compartilhar com cada um de vocês. É uma alegria muito grande tê-lo como a sua audiência. Eu quero, no programa de hoje, falar-lhes dentro do tema: o trono não está vazio. Deus vai falar com você através dessa palavra. Fique conosco. Vamos ler Isaías capítulo 6. Eu quero ler a partir do primeiro versículo, Isaías capítulo 6, verso 1. Diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Baseado nesse versículo, eu quero trazer-lhes uma reflexão que tem como tema: o trono não está vazio. O trono não está vazio. Esse capítulo 6 de Isaías, nós encontramos uma experiência extraordinária entre o profeta Isaías com o Senhor. Outro dia aqui nós ministramos acerca do capítulo 5 de Isaías, e eu falei sobre a vinha, na linguagem de parábola que Deus ensinou-nos acerca da relação dele com Israel. E mostrei, inclusive, no capítulo 6, que está o último ais, dos 8 ais que Deus coloca dentro do capítulo 5. Mas a verdade é que Isaías vai ter aqui uma experiência com Deus que é de fundamental importância nós entendermos ela. Veja que o profeta é um homem que está a serviço do Senhor. Mas a Bíblia diz, o versículo de número 1 do capítulo 6, inicia dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então, o que eu aprendo com esse texto? Olhando para o aspecto histórico, ao mesmo tempo familiar, Isaías era primo do rei Uzias. Quem foi Uzias? Foi um dos grandes reis que reinou por muitos anos e que ficou por mais de 50 anos no poder. Foi um grande rei, mas a verdade é que o fato de Isaías ser um homem do palácio, que tinha acesso ao palácio, a percepção que nós temos é que ele só conseguiu realmente ter uma experiência com Deus quando o rei Uzias morreu. Até porque ele vai mostrar que ele mesmo aponta: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Mas veja, por que ele dá essa informação? E se você vê o contexto do texto, você vai aprender que Isaías também precisa passar por um processo de purificação, que ele precisa de uma experiência nova com Deus. E aqui eu quero começar a contextualizar algumas coisas que o texto me ensina. O texto nos ensina muitas coisas. A primeira grande verdade que eu aprendo aqui é que, como o tema já propõe, Deus continua no trono. Deus continua no trono. O trono não está vazio, tanto é que Isaías vê o Senhor Deus no trono. Eu até uso sempre um pensamento que eu gosto muito, que diz o seguinte: se você pensa que o trono está vazio e que o séquito do poder está caído, você está tendo miragens ou vertigens.
Deus continua no comando, Deus continua no controle de todas as coisas. Mas há uma verdade aqui que nós precisamos entender. Você não pode servir a dois senhores. Ou você vai agradar um e desagradar o outro, né? Ou vice-versa. E aqui eu vejo que um rei vai poder se de fato revelar a Isaías quando o primeiro morre. Quando Uzias morre, vai abrir espaço para que o verdadeiro e poderoso rei, o eterno rei, se manifeste na vida do profeta. Então, há algumas coisas que precisam ser entendidas, muito bem compreendidas, e eu gostaria que você prestasse atenção. Se Deus está no trono, é o primeiro ponto que eu estou aqui explorando, você pode ficar tranquilo, que a seu tempo Deus fará todas as coisas que precisam ser feitas. O problema é que nem sempre nós sabemos nos submeter a Deus. O problema é que às vezes nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa maneira, e não é assim. Deus tem o seu tempo de agir, Deus não se dobra diante da nossa pressa, Deus faz a coisa na hora certa, no momento certo, no tempo dele, e não no nosso. Então, a primeira grande verdade é que se o trono não está vazio, pode ter certeza que o rei, por excelência, saberá fazer a coisa na hora certa. Mas o texto, se você continuar lendo, você vai ver aqui algumas experiências muito interessantes. Quando Isaías olha nessa visão, aqui precisa lembrar que ele está sendo chamado por Deus para exercer um papel diferente para o Senhor. A epígrafe do texto diz: Isaías é escolhido e consagrado para profeta. Essa é a epígrafe do texto. Mas o versículo diz que quando ele viu o Senhor no alto e sublime trono, isso você verá um pouco mais na frente, que ele entra em pânico. Ele entra em desespero. Tamanha grandiosidade da experiência, da visão que ele tem. Diz o versículo: e o seu séquito enchia o templo. A presença era tamanha que ele ficou espantado. E aí o verso 2 vai mostrar uma outra coisa que eu quero explorar. Qual é? O versículo de número 2 diz: os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com as 2 voava. São 6 asas, cada par de asas fazendo aqui um papel. E eu quero mostrar alguma coisa muito interessante dentro desse versículo no próximo bloco. Eu tenho que fazer um intervalo comercial e, na sequência, quero me aprofundar um pouquinho dentro desse versículo e, portanto, peço a sua compreensão. Um minutinho só e eu já volto com o programa Palavra de Fé. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Eu estou falando dentro do capítulo 6 de Isaías e o nosso tema é: o trono não está vazio. Eu disse no primeiro bloco que Isaías tem uma experiência com Deus assim que Uzias morre. No ano que Uzias morreu, Isaías, o profeta, tem uma experiência que vai mudar totalmente a sua trajetória, a sua caminhada. E eu encerrei o primeiro bloco também dizendo, do versículo 2, o versículo que fala da ação dos serafins, que é uma
qualidade de anjos que assiste diante do trono do Senhor e que está extremamente ligado ao louvor. Então, o que eu aprendo aqui dentro desse versículo, veja que com as 6 asas que eles tinham, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voava. O que isso me ensina? Me ensina que havia uma reverência cadenciada, isso mesmo, dos anjos para com Deus. Isso me ensina que, se eu quero louvar a Deus, se eu pretendo adorar a Deus e alcançar meu objetivo, eu preciso reverenciar o Deus que eu estou adorando. Os anjos fazem isso com perfeição. Veja que aqui, eles não se apresentam diante do Senhor de qualquer forma. Há uma harmonia, não é? Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto. Por que cobriu o rosto? Porque há um temor, uma reverência estupenda da parte dos anjos para com Deus. Com 2 cobriu o rosto e com 2 cobriu os pés. Então isso aqui me ensina que eu não posso me apresentar diante de Deus de qualquer forma. Eu não posso profanar o templo. Acima de tudo, o louvor ao Deus que eu sirvo quando eu me apresento em adoração. Há uma grande dificuldade na parte de muita gente hoje que se apresenta para adorar, que quer adorar a Deus de qualquer forma. E aqui os anjos me ensinam que o louvor não pode ser profanado, que o louvor tem que ser apresentado com reverência, com muita reverência ao Senhor. Então que nós aprendamos que Deus está no trono e nós devemos nos apresentar a Ele de forma reverente, de forma, acima de tudo, com temor, com amor, com devoção, com dedicação, dentro dessa proposta de adoração. Agora, o texto também me ensina uma outra coisa que eu vejo que é fundamental. Se você continuar lendo, o versículo 3 diz, e clamavam uns aos outros. O que eles diziam, os anjos, uns para os outros? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aqui, eles estão reiterando, eles estão ratificando a santidade de Deus. É interessante que a expressão santo, santo, santo se repete por 3 vezes. Alguém diz que é em função da Trindade, é santificação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o que importa, e aqui que eu quero ater-me, é que nós precisamos cuidar bem dessa questão da santificação do Senhor. Eu descobri uma coisa muito importante que tem revolucionado a minha vida. O nosso propósito deste ano é enfocar a santidade, a santificação. Eu descobri que quando eu me aproximo do Senhor, quando eu sou uma pessoa de corpo, alma e espírito entregue na mão do Senhor, eu estou revelando a glória do Senhor, eu estou santificando o nome do Senhor. Lembra do princípio da oração do Pai Nosso? Quando o próprio Jesus nos ensinou a forma certa, correta de orar, ele diz, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quando é que eu santifico o nome do Senhor? Quando é que eu santifico o nome do Senhor? Quando eu alinho à vontade dEle. Quando eu faço com que se cumpra na minha vida a palavra do Senhor. Quando eu sou obediente, quando eu tenho temor a Deus, quando eu vivo para Ele, eu tenho comunhão, eu tenho devoção, eu me deixo usar por Deus, porque a proposta desse texto aqui, você verá no fechamento da mensagem, é esta: Deus está trabalhando na vida de Isaías para que ele possa se apresentar para o trabalho. Então Deus está aqui dando a ele uma visão. E aqui eu quero dizer algo, Deus precisa dar a nós de igual forma uma revelação maior da sua glória, que nós sejamos alcançados pelo revelar da glória de Deus, que você possa ter uma experiência com Deus, assim como Isaías está tendo. E isso vai mudar todo o rumo da vida dele, toda a trajetória do profeta. Porque quando Deus se revela,
Quando a voz de Deus ecoa e alcança o nosso coração, as coisas mudam. O que você está precisando é de ouvir a voz de Deus. Deus está falando com o profeta. E Deus quer falar com você, Deus quer falar comigo, Deus quer falar conosco. Mas o problema é que nem sempre nós paramos para ouvi-lo. Nós queremos que Ele pare para nos ouvir, quando nós queremos falar com Ele. Mas nem sempre paramos para ouvir quando Ele quer falar conosco. E é por isso que tem muita gente que acaba não tendo uma experiência mais profunda com Deus. Por quê? Porque não sabe se submeter. Mas aqui, os anjos estão adorando a santidade do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória, e os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa encheu-se de fumaça. Isso aqui está falando que a casa foi cheia da glória de Deus. Oh, coisa linda esse texto. Eu quero fazer um intervalo comercial, preciso fazer, e na sequência eu vou encerrar, mostrando todo o propósito dessa grande revelação que tem como tema: o trono não está vazio. Um minuto só e já volto com o programa Palavra de Fé. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Eu estou ministrando no capítulo 6 de Isaías e o tema é: o trono não está vazio. Eu encerrei o último bloco mostrando a reverência da adoração dos anjos e também o eco da voz de Deus. Eu mostrei isso. Agora, permita-me nesse aspecto, nesse último bloco, mostrar porque tudo isso aconteceu. Deus queria, como Ele quer, com relação a mim e a você, encontrar uma entrega sem reservas a Ele, para que Ele possa nos usar. Por que Deus falou? Por que Deus deu essa visão para Isaías? Essa é a pergunta. Deus deu essa visão para Isaías porque Ele queria mudar o rumo da vida de Isaías, como mudou. Se você continuar lendo, você verá que depois que ele teve essa visão extraordinária, que eu disse no primeiro bloco que ele ficou apavorado, olha o que vai acontecer. E aqui você vai entender por que Deus fez isso. O versículo 5 diz: então disse eu, Isaías, falando depois da visão: ai de mim, esse é o 8º ai. Outro dia eu falei dos muitos ais que Deus disse que traria àqueles que Ele preparou tudo e eles não foram gratos, pelo contrário, foram ingratos e não deram atenção a Deus. Mas aqui tem o 8º ai, que é o ai de Isaías. E eles: ai de mim! E aqui eu vejo nas entrelinhas humildade, porque o homem, quando reconhece que está errado, ele começa a pavimentar um caminho de vitória. É isso mesmo. Quando eu reconheço, posso até errar, mas se eu reconhecer que eu errei e que eu estou disposto a renunciar e, acima de tudo, a começar de novo, Deus tem algo para transformar a minha vida. E aqui ele diz: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Eu sei que a minha boca é impura. Isaías dizendo: eu sou um homem de lábios impuros. E pior,
habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Ele pensou que ia morrer. Ele pensou que ia morrer, tamanha a manifestação da glória de Deus. Mas aqui está o segredo, a humildade do profeta em reconhecer que ele estava, além de estar no meio de um povo de lábios impuros, ele também era um homem de impuros lábios. E aí, ao invés de Deus matá-lo, ao invés de Deus puni-lo, sabe o que vai acontecer? Olha o que está aqui, olha que coisa linda que é o verso 6. O verso 6 diz assim, ó: mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirou do altar e fez o quê? Com uma tenaz, ele trouxe uma brasa viva, tirada do altar, e o verso 7 diz, e com ela tocou na minha boca. Profecia, ou mensagem profética, mas ao mesmo tempo de visão do profeta. Ele diz, ele tocou nos meus lábios, e a iniquidade foi purificada. O versículo diz assim, ó, e com ela tocou a minha boca e disse, o anjo para o profeta, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Meus irmãos, preste atenção no que Deus está falando com você. Deus quer que nós reconheçamos nossas mazelas. Deus quer que nós reconheçamos nossas fraquezas, nossos pecados. Não adianta eu querer esconder os meus pecados. Eu preciso mostrá-los, eu preciso revelá-los ao Senhor, eu preciso confessá-los ao Senhor, porque na verdade a expressão revelá-los nem é tanto correto, porque Deus conhece todas as coisas. Mas Deus quer que nós confessemos. E aqui Isaías está dizendo, ai de mim, Senhor, que estou perecendo, eu vou morrer. Deus disse, não vai, porque eu estou purificando você. Aleluia! E por que Deus está purificando o profeta? Com um propósito, irmãos, e aqui está o segredo da mensagem. Qual era a proposta de Deus? O versículo de número 8 diz, depois disso, disso o quê? Depois de toda essa visão, de toda essa revelação, depois da purificação do profeta, Deus vai fazer uma pergunta. E essa pergunta continua ecoando até os dias de hoje. Não é só para Isaías, é para mim, é para você, é para todos nós. Qual é a pergunta, pastor? O versículo diz, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Deus está perguntando. Deus purifica, Deus prepara, e aí faz a pergunta, quem há de ir por nós? E imediatamente o profeta disse, aleluia, versículo de número 8 diz, então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. E aí, querido, você vai ver o versículo 9 dizendo, então disse ele, vai, e diz a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes, em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos e ouvir com os seus ouvidos e entender com o seu coração e converter-se a ser sarado. Deus levanta esse profeta. E olha, queridos, o profeta Isaías é um dos mais poderosos profetas, né, do Velho Testamento. Esse homem é chamado do profeta messiânico, porque ele vai profetizar grandes mensagens. Por quê? Porque ele foi purificado. Que Deus possa purificar você, que Deus possa me purificar, que Deus possa nos preparar. Para quê? Para nós fazermos aquilo que Ele quer que nós façamos. Lembre-se, Deus está no trono e nós estamos a serviço desse Senhor que está no trono. Se eu sou servo, eu tenho que saber que o meu Deus, que está no trono, precisa do meu trabalho aqui na terra. Então, que você, que eu, que todos nós possamos nos apresentar como Isaías se apresentou. E ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Está pronto? Deus tem um chamado para você. Vamos orar.
Pai querido, eu acabei de mostrar, Pai, que o Senhor está no trono. E que o Senhor no trono é sinônimo de vitória. Se nós sabermos nos comportar como servos e nos colocar diante da Tua grandeza, da Tua soberania, nós sempre seremos bem-sucedidos. Meu Deus, eu oro com meus irmãos e quero pedir que, em nome de Jesus, o Senhor nos dê qualificações para vivermos uma vida de santificação. Purifica os meus lábios. Purifica os lábios das pessoas das quais eu convivo, porque a Tua palavra diz que tanto o nosso povo quanto nós precisamos dessa purificação. Que minha boca seja manancial de bênção, que eu possa profetizar as Tuas verdades. Abençoa os meus irmãos. Olha para esse irmão, olha para essa irmã que está orando comigo, papai, e que ele seja manancial de bênção e não de morte, manancial de alegria, de vida e não de maldição. Que o Teu Espírito Santo possa estar na minha vida e na vida dos nossos irmãos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. O tempo passou muito rápido e nós já estamos terminando mais um programa, A Palavra de Fé. A minha expectativa, como sempre, é de ver Deus instruindo-nos, preparando-nos para viver uma vida para Ele. Que Deus possa contar com você, que você possa atender o chamado do Senhor, que você possa dizer como Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quero me despedir de todos vocês, desejando uma semana de bênção, que a mão do Senhor esteja sobre cada um de vocês. Lembre-se daquela célebre expressão bíblica: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.